A paz de Cristo seja com todos vocês, amém? Epístola de Tiago, ou livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Só existe uma maneira de resistirmos ao diabo, e ele fugir de nossas vidas. E é por meio da sujeição a Deus. Irmão Luiz, como é que se sujeita a Deus? É simples. Obedecendo a palavra de Deus, temendo a Deus, vivendo a palavra. Ter uma vida de oração, jejuar, ler a Bíblia. Amém? Buscar as coisas do alto, as coisas de cima. Pensar nas coisas de cima, ou seja, se embaraçar, se envolver com tudo que é de Deus. Dessa forma, você está com a sua vida se sujeitando a Deus, entendendo que existe um que é maior e que está acima, e que aquele tem poder e tem toda a glória, que é Cristo. Amém? Entenda uma coisa, queridos, o diabo ele é espírito, os demônios são espírito. E quando eles olham para nossas vidas, eles não veem isso aqui, a matéria, a carne. Não, queridos, eles olham o que está dentro de nós. E se eles verem que o que está dentro de nós é maior e tem poder para vencê-los, para subjugá-los, eles são obrigados a fugir. E de quem estamos falando aqui? Do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz no livro de João: maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo em nossas vidas nos dá força para resistirmos o diabo, para resistirmos às tentações, e ele é obrigado a fugir de nossas vidas, porque a presença de Deus está sobre nós. Amém? Eu vou repetir: o diabo e os demônios, quando olham para a nossa vida, não vê isso aqui, a matéria. Não, queridos. Ele vê o que está dentro, porque ele é espírito. O diabo não é carne, não é físico, ele é espírito. E a guerra, a batalha não é contra carne nem sangue, mas é contra o mundo espiritual. Amém? Então você que tem vivido uma vida a qual tem sujeitado o pecado, a qual tem sujeitado os prazeres da carne, você que tem vivido uma vida que tem se sujeitado os desejos desse mundo, a cobiça dos olhos, a concupiscência, você não vai ter força para resistir ao diabo. Você não vai ter força para resistir à tentação. E o diabo não fugirá de vós. Amém? Quando nós obedecemos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, o diabo ele é obrigado a fugir da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, de tudo que nós temos. Ele é obrigado a fugir. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele habita na vida de uma pessoa, ele também guarda tudo que aquela pessoa tem. Amém? Em nome de Jesus. Então seja sábio, seja sábia. Não se sujeite ao pecado, não obedeça ao pecado. João 8,34, a palavra diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Então se você se sujeita ao pecado, você é escravo do diabo. O diabo vai te dominar, o diabo vai te vencer, e assim como a sua família, a sua casa, seus filhos, seu casamento. Então, obedeça a palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Se sujeitar ao diabo não é ficar pulando, falando em línguas estranhas, rodando, parapapá. Não, queridos, não. Se sujeitar para vencer o diabo, nós temos que se sujeitar à palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, estarmos na palavra de Deus. Amém? Estamos aí no carnaval. Muitos vão se sujeitar aos prazeres mundanos. Até mesmo crentes vão se sujeitar aos deleites. Estarão em vossas casas com as TVs ligadas, assistindo o desfile das escolas de samba. Amém? Então vigiai, queridos, vigiai. O diabo ele não brinca. Amém? Mas a palavra de Deus, ela nos dá a orientação para vencermos, para resistirmos o vil tentador. Amém? E uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que tem obediência, o diabo é obrigado a fugir, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Oh glória! Eu escolho
me sujeitar à palavra. Eu me escolho a me sujeitar a Cristo. Eu escolho a me sujeitar à renúncia e à obediência ao Senhor. Amém? A paz seja com todos.